Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar esta pintura deste gráfico, né? É um gráfico que eu peguei na internet e eu tô fazendo uma fraldinha. Aqui, para quem realmente é iniciante e ainda nunca pintou, gostaria de começar, de iniciar, tem algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro como fazer, né? E aqui eu primeiro coloquei uma tábua. Nessa tábua minha, na verdade, é um pedaço de papelão, né? Que eu recorto ele em quadrado. E aí eu forro ele com um tecidozinho branco, de preferência, por baixo. Aqui é uma fraldinha velha que eu tinha, eu forrei. E aí agora eu venho com o trabalho, no caso a fralda, que eu quero pintar. Coloquei em cima, né? Prendi atrás com fitas, né? Fita adesiva. E agora eu vou começar o meu trabalho. Eu passei esse desenho usando um carbono. Eu tenho preferência por esse tipo de carbono, né? Esse carbonozinho aqui, ó. Esse pretinho, né? Esse carbono, ele é bom porque ele não mancha o tecido, né? A gente pode fazer, quer dizer, ele mancha se você fazer com muita força, né? Tudo tem que ser delicado. Então, aqui você vai passar primeiro, você coloca o carbono no tecido, na região que você quer transferir o desenho, e vai colocar o desenho por cima, né? E vai fazer com a caneta, cobrindo cada detalhezinho do desenho, até você obter todo o desenho. Já fiz isso aqui, já passei o desenho pra cá, acrescentei aqui esse brinquedinho, né? E essa cena que eu vou pintar vai ser um quartinho, né? O cenário que eu quero fazer, essa menininha sentada, brincando, querendo pegar esse brinquedo, né? E vai ser um quartinho. Então, aqui atrás eu vou fazer uma parede, né? Aqui o fundo, o chão, né? Então, eu vou começar a trabalhar com isso agora. Feito isso aqui, você também vai precisar de aqui é um isoporzinho de madeira, perdão. É um isoporzinho que você pode usar, né? Pra depositar as tintas, fazer misturas. Eu gosto muito de usar. Isso aqui que depois de descartar, depois de usar, eu mesmo já usei esse lado, né? E eu vou utilizar esse outro lado. E aí, eu já vou começar a fazer essa pintura, tá bom? Eu escolhi para minhas cores iniciais de fundo, que é o fundo da parede, como eu falei para vocês que eu irei fazer. Eu vou utilizar o rostinho de boneca e o palha. São duas cores bem suaves para o meu fundo. E não esqueça de utilizar também o diluente de tecido, que ele vai ajudar, né, a espalhar melhor a nossa tinta, deixar um fundo bem suave, né, bem uniforme. E para começar, o meu pincel é um pincel gasto e velho que eu tenho aqui, que é o que eu mais gosto de fazer, que é este pincelzinho aqui, ó. Eu não tenho mais nem a referência dele, nem sei que referência é essa. Ele tá bem gastozinho, percebe as pontas como tá, mas continua perfeito para fazer este fundo. Se você não tiver esse pincel aí, né, e tiver um pincel gordinho, cheinho, dá pra você fazer o fundo com ele. E se você quiser comprar um pincel adequado para isso, você vai comprar um pituá, né? Os pincéis da Condor, os pituás, eles são excelentes para fazer fundo. Eu tinha um aqui, mas o meu acabou, gastou bastante e eu não comprei outro. E comecei a usar esse aqui, gostei desse aqui, né? Fui me adaptando com ele. E aí, continuo a usar ele. Depois, provavelmente, comprarei um pituá, que é o ideal para fazer fundo. Então, vamos começar. Aqui, eu primeiro vou colocar logo a minha tinta. Eu abri as duas aqui. Vou
guardar pra cá, pra não acontecer um acidente. Deixo aqui próximo a mim, um lugar que eu possa. E outra coisa, perdão, esqueci de falar. Você tem que ter um paninho para você limpar seus pincéis. Isso é extremamente importante. E uma vasilhinha com água para você pôr seus pincéis dentro, né? Para quando você for utilizar, tá bom? Então, vamos começar com o fundo. Eu vou começar com um rostinho de boneca. Eu vou pegar um pouquinho aqui, vou colocar aqui na minha... Aqui no meu isopor e vou colocar uma gotinha, as gotinhas aqui de diluente. Vou fazer uma misturinha assim, suavezinha. E já venho começando a aplicar o meu fundo. Eu deposito e vou puxando pra fora, pra direção, né, saindo do desenho. Eu encosto bem rente ao risco e vou puxando pra fora. Mais um pouco. Sempre rente do desenho, puxando pra fora. Feito isso aqui, eu vou aplicar mais um pouco, já vou colocar um pouquinho também do palha. Aproveitar, botar um pouquinho mais desse rosinha aqui. Mais uma gotinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho do palha, misturei aqui com diluente. Deixa eu botar pra cá. Aqui. E nesse lugar aqui que eu já coloquei, eu já vou botar aqui mais fora, tá vendo? Eu já apliquei aqui a cor que eu queria, que é o rosa, rostinho de boneca. E agora eu venho com palha por fora, assim, puxando mais ainda pra fora. Tento casar aqui o máximo possível. Misturo bem as cores. São cores que se completam, porque são cores, as duas cores são claras. E elas vão criar uma homogeneidade, né? Se você não colocar cores que se aproximam, vai ficar mais difícil de obter um resultado mais suave. Porque as cores vão ficar muito distantes uma da outra, né? Então, a gente procura sempre colocar os tonzinhos que se completam. Aqui eu peguei... Ó, carregou, passou bem em cima, ó. Mas aqui não tem problema, não. Aqui eu consigo reverter esse quadro. Isso acontece, viu, gente? Acidentes sempre acontecem. E aqui eu tô com o celular bem aqui em cima, então o pincel vai batendo
no celular e acaba que às vezes acontece um equívoco desse. Mas nada de grave. Tudo pode ser resolvido. Então, aqui eu vou acrescentando, vou puxando e vou fazendo o trabalho de mesclar essas duas cores. Vou pegar mais um pouquinho aqui do rosa, vou botar aqui, ó, logo aqui embaixo. Ó. Isso aqui não vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo mudar o celular pra conseguir. Opa. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu ver aqui. Ó. Mais um pouquinho. Ó, aqui. Aplica, puxa. Espalha novamente. Nesse caso aqui, você não precisa estar limpando o pincel, né? Você só vai aplicando e espalhando e puxando. Espalhe sempre fazendo esse movimento circular e puxando para fora. Percebeu que ficou legal? Pronto, um pedaço da minha parede, eu acredito que já tá bom. Agora eu vou para esse lado de cá, né, que é... Esse lado eu não fiz ainda, então vamos terminar ele. Mais um pouquinho de palha. E mais um pouquinho de diluente. Ó, misturei. Venho aqui, rente ao risco. Acrescento. E puxo redondo. Agora venho com palha. E vou puxando. Prontinho. Fiz a minha parede, tá perfeita. Posso botar mais um pouquinho aqui, ó, do rostinho de boneca. Só nessa parte aqui, fica mais forte. .
Pronto. Feito isso aqui, eu agora vou utilizar... deixa eu ver se eu encontro essa cor. Tá aqui. Um malve. E vou fazer uma sombrinha. Bem ranhetinha, bem pouquinha. Bem de levezinha. Ó. Essa parte que eu pintei agora não vai pegar muito bem. Deixa eu ver se aqui pega. Limpo o pincel e vou puxar. Percebeu? Eu vou mudar de pincel, porque tá muito grande pra área que é pequenininha. Vou pegar o pincel número 6, 421. Agora eu vou espalhar isso aí. Vou puxando. Aqui não pegou muito porque a tinta tá molhada. Sombra a gente tem que esperar secar um pouco. Sempre. Quer dizer, não muito seca, né? Mas um pouco seca já ajuda a gente a fazer uma sombrinha um pouquinho melhor. Aqui, por exemplo, já tá bem sequinho. Então, ó, eu já consigo espalhar sem deixar marcado. Se a sombra tiver, se o desenho já tiver muito seco e você querer aplicar sombra, é preciso que você coloque um pouquinho de diluente para ajudar a espalhar, porque vai ficar marcado demais, vai ficar o risco do pincel e não fica bonito o trabalho da gente. Então, sempre que for utilizar uma sombra seca em cima de alguma coisa, de alguma parte que já está seca e você quer fazer esse esfumado, precisa pôr o diluente. E agora, aqui também no desenho da girafinha, do brinquedinho, ó. Um pouquinho só. Uma escurecidinha e vai puxando. Prontinho. Fizemos aí, tampamos a nossa tinta. Lembra que tinta seca e que é extremamente importante nós tamparmos tudinho. E aqui onde eu moro, um lugar muito quente, então as tintas precisam de atenção.